Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes e eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor que presta serviço de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás. E aqui no canal a gente conversa sobre todos os assuntos relevantes para essa questão. Hoje nós vamos conversar aqui rapidamente sobre uma questão que veio através de um comentário de um dos nossos vídeos postados aqui no YouTube, né? E essa questão, ela é uma questão que é bem interessante, bastante comum de acontecer, que é quando a gente tem um disjuntor com a operação bloqueada pelo trip de baixa pressão, o que vai acontecer no caso da gente forçar a abertura dele, inclusive para fazer o desligamento, né? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui rapidamente. Vou deixar na descrição alguns outros vídeos que nós comentamos sobre a pressão, a relação da pressão com a capacidade de isolamento do gás. Vou deixar também algumas referências para quem quiser estudar um pouco melhor esse assunto, tá bom? Outra coisa importante aqui é que o que nós vamos conversar, na verdade, se aplica a qualquer gás isolante. Nós aqui vamos falar, nos referir basicamente, especificamente ao gás SF6. Então, alguns dados numéricos que nós vamos mostrar foram levantados para o SF6. Temos também alguma referência para o nitrogênio aqui nas curvas, vocês vão ver, mas basicamente sobre o SF6. E a primeira coisa importante que nós queremos dizer é o seguinte: vamos começar observando um pouco a relação entre a rigidez dielétrica do gás e a pressão que ele está submetido. Nós sabemos que a rigidez dielétrica do SF6 ela aumenta com a temperatura, ou desculpa, com a pressão. O que acontece é o seguinte: o SF6, como a gente já conversou também em outros vídeos, ele é um gás que ele tem um ponto crítico numa pressão não muito alta. Então o SF6, a temperatura ambiente acima de 40 libras, no entorno de 40 bar, 40 atmosferas de pressão, ele começa a liquefazer. Então, a gente pode utilizá-lo em pressões elevadas, porém, nós temos dois limites. Primeiro, quanto maior a pressão, maior a rigidez mecânica do equipamento que nós vamos colocar o gás. Isso aumenta peso, aumenta custo, etc. Então nós precisamos ter uma pressão mais moderada. A segunda questão é essa: se a gente aumenta demais a pressão, nós vamos começar a ter o comportamento do gás vai se diferenciar, vai sair daquela linearidade que a gente espera do gás com relação à pressão. Ok, pessoal? Então, nós vamos trabalhar dentro de alguns limites. Então, de uma forma geral, os equipamentos isolados a SF6, eles trabalham numa pressão nominal entre 6 e 10 bar, 6 e 10 atmosferas, mais ou menos. Sendo que acima de 8 já é bem incomum. Trabalhamos 6, 8. Existem alguns um pouco acima de 8, mas é menos comum. Então eu queria mostrar para você aqui, para começar, essa primeira curva aqui, que está colocada aqui, essa curva 1, que nós fizemos aqui com o auxílio do ChatGPT. Nós pedimos a ele para construir essa curva baseado numa equação de Paschen, que se vocês quiserem a gente deixa, eu vou deixar a referência também aí na descrição. Baseado nessa equação, a gente construiu essa curva aí. Essa curva, a gente observando aqui, a gente pode ver o seguinte: o decréscimo da rigidez dielétrica com a pressão é bastante acentuado. E ele é quase uma linha reta, teoricamente. Por quê? Essa curva foi calculada para temperatura constante, eletrodos planos, de tal maneira que a gente vai ter quase que uma linha reta. O que, na prática, nós não vamos conseguir observar. Isso aqui só diz para nós o seguinte: existe um limite de pressão abaixo do qual a rigidez dielétrica dele é muito baixa. E nesse caso, vai aumentar o risco de haver um arco entre dois pontos carregados no equipamento. Essa é a primeira coisa.
Só que na prática a gente não observa esse comportamento tão linear. Por quê? Porque a rigidez dielétrica ela é um fenômeno que depende da distância entre os eletrodos, da geometria dos eletrodos, no caso do SFCs também da pressão e da taxa de aplicação dessa tensão sobre esses eletrodos. No caso dos equipamentos que estão em operação, essa geometria é bastante variável, ela é de acordo com o projeto de cada equipamento. Então, por isso é importante saber que a gente não tem uma equação, uma curva que a gente possa aplicar para qualquer equipamento. Cada equipamento, a gente teria que obter a curva de cada equipamento experimentalmente, ou calcular aproximadamente, baseado no comportamento conhecido do gás, para cada equipamento, utilizando a geometria específica daquele equipamento. Mas o que a gente pode dizer aqui, de forma geral, e a gente dá uma olhada nessa segunda curva. Essa segunda curva ela é uma curva interessante porque ela é uma curva que plota a rigidez elétrica não mais contra a pressão, mas contra o produto da pressão pela distância entre os eletrodos. Esses dois fatores interferem na rigidez elétrica. Então, ela é a rigidez contra o produto da pressão pela distância entre os eletrodos. O que a gente vai ver aqui, se a gente trabalhar nesse produto, é que conforme a gente baixa a pressão, a gente vê a curva aqui, conforme a gente baixa a pressão, o produto da pressão pela distância. Então, por uma mesma distância, quanto mais menor a pressão, menor a rigidez, a gente vai ver. Mas o que a gente quer, o que a gente pode observar, o que essa curva ajuda a gente a observar, é que quanto menor a pressão, mais tempo o arco vai acontecer durante a abertura. Por quê? Ele vai iniciar numa distância pequena, como sempre, só que como a pressão é baixa, essa rigidez é baixa com a distância maior também. Então esse arco vai continuar acontecendo conforme a distância aumenta. O que isso quer dizer para nós? Aí a gente entra na pergunta que foi feita, que deu origem a esse vídeo. O perigo da operação do disjuntor que está bloqueado por trip de baixa pressão é que essa permanência, esse tempo maior que o arco vai acontecer, isso vai provocar um aquecimento maior do gás, por conseguinte, uma expansão do volume do gás, que é o que causa a explosão. Então, dependendo da potência desse arco, nós podemos ter a ruptura do elemento de supressão, que pode ser o disco de ruptura ou a válvula de extrema pressão. Podemos ter a ruptura desse elemento com a expulsão súbita do gás. Se essa potência for muito alta, essa expansão foi tão rápida que não permita, que não dê tempo para que o elemento de pressão se rompa, é possível que tenha a explosão do equipamento inteiro. Então, para saber o que vai acontecer de antemão é muito difícil, porque eu não sei qual a potência que vai ter esse arco de antemão, tá certo? Não conheço essa geometria, mas o fato é que se a gente fizer um cálculo mais ou menos rápido, se a gente tiver uma pressão residual, certo? Abaixo, no entorno, né? Não abaixo, no entorno de uma atmosfera, na abertura, nós já temos um risco bastante importante de explosão. Então, assim, esse trip, normalmente o fabricante vai setar para você o trip com alguma margem de segurança. De maneira que, caso ocorra essa abertura forçada, o perigo de explosão ainda é reduzido. Ele vai te dar o trip com a margem de segurança. Então, ele está operando a 6, nenhum fabricante vai colocar o trip na pressão de 1 bar ou 1,5 bar, abaixo da atmosfera. O trip não está aí, ele está muito antes. Então a gente tem alguma segurança. Por quê? Para no caso de uma abertura acidental, a gente não fazer a explosão, tá certo? Mas o que isso diz para nós é o seguinte, a situação prudente é não fazer essa abertura.
Se nós vamos desarmar esse disjuntor para manutenção, alguma coisa, nós precisamos descarregar ele antes, precisamos tirar ele do circuito antes, abrir a chave antes para desenergizar ele, e aí então a gente abre ele para fazer o reparo. Agora, outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, nessa terceira curva aqui, essa curva é uma curva que já foi obtida experimentalmente para um campo elétrico não uniforme. O que isso quer dizer? Eletrodos de geometria variável, desconhecida. Então, assim, aquelas outras duas curvas foram obtidas para eletrodos com geometria plana. Então, o campo elétrico entre eles é um campo bastante uniforme, dá para a gente calcular qual vai ser a rigidez de acordo com a pressão. Aqui, esse é um dado experimental de uma situação obtido com eletrodos de geometria variável, não são eletrodos planos, são eletrodos diferentes um do outro. Isso faz com que o campo elétrico entre eles seja um campo não uniforme. Então a gente vê que os dados que a gente obteve são bastante diferentes. Essa curva a gente vê que ela tem um máximo aqui numa pressão um pouco mais baixa, depois volta desce um pouco, depois sobe novamente com relação à pressão. Esse é o comportamento mais provável da gente observar na prática. Qual que é o risco aí? Dizer, não, na pressão baixa ele tem esse ponto elevado aqui. Só que a queda é muito rápida. Então, assim, o trip não pode estar perto desse ponto máximo. Ele tem que estar antes, porque se ele baixar um pouquinho desse máximo aqui, a queda da rigidez é muito rápida e a possibilidade de explosão é muito grande. Tá bom, pessoal? Então, esses são os comentários que a gente tinha a fazer sobre esse assunto. Importante, que é importante ficar sobre isso. O trip, primeiro, ele tem alguma margem de segurança. Então, se ele ter o trip de pressão, a gente não precisa correr apavorado para fazer nada, porque ele tem uma margem de segurança ali. Nós temos tempo de tomar as providências. Mas, segundo, a gente não deve operar nem permitir que ele opere nessa condição, porque o risco é bastante grande de explosão. Então, nesses casos, é preciso a gente fazer o desligamento e fazer o reparo, colocar o disjuntor novamente em condições de operar com relação à pressão. Tá bom? Se você gostou, dá o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com o pessoal que está interessado nesse assunto. A gente agradece aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.